Hoje nós vamos falar de um assunto, viu, Faria, que vai mostrar aonde vai a falta da autoestima. Porque as pessoas que mexem com isso, que fazem a maledicência, que é a famosa fofoca, são pessoas que têm uma autoestima muito baixa. Então olha só, o Certo. assunto de hoje, então, prejuízos da maledicência, tá ok? Então muita gente vai procurar no dicionário lá, né? O que é a maledicência, então? O Faria, maledicência é a famosa fofoca. É a famosa falar mal do outro. Tá? Falar mal da vida do outro, essas coisas assim. Quer dizer, é você falar de alguma pessoa sem que aquilo ali traga alguma utilidade para aquela pessoa. E é o que mais tem, Fernando? É o que mais tem. Esse é um dos maiores maus que existem ainda no nosso planeta, viu, Faria? Porque é uma coisa terrível isso, é a calúnia. E a gente vê hoje a internet, infelizmente a internet tem muita gente usando a internet para caluniar, para fazer fofoca, para falar da vida alheia. E aí na internet ela toma uma proporção enorme, viu, Faria? A gente e sempre pode destruir a pessoa. E a gente sempre fala isso, né, Fernando? Que a internet veio, ou seja, em várias situações realmente ajuda bastante. Ajuda. Mas claro que em outras situações, e o Fernando está falando uma coisa que é verdade, muita gente utiliza da internet, que é um meio fácil, acessível, né? Porque todo mundo hoje tem pelo menos um celular, tem um computador no trabalho, tem um computador em casa. As pessoas usam para falar mal da vida dos outros. Exato. Ou seja, se preocupa em destruir a vida da pessoa de alguma forma. E a fofoca é aquela situação, né? É muito fácil você falar da pessoa e às vezes não tem nem como provar, né, Fernando? É verdade, Faria. Então, o que a gente sempre fala para as pessoas? Para as pessoas se lembrarem que a vida é um eco. Tá certo? É como se fosse um eco. Então, se você não gosta daquilo que você está recebendo na sua vida, tome cuidado com aquilo que você está passando, você está fornecendo para o universo. Tá? Porque tudo que vai, volta. Tá? Se você fala mal de uma pessoa, faz uma calúnia, quer dizer, conta uma história sem checar, é igual a gente está falando, viu, Faria? O Sócrates, há 400 anos antes do Cristo, ele falava que quando a gente vai soltar uma informação, a gente tem que pegar essa informação e passar por 3 crivos. Quer dizer o quê? Por 3 peneiras. Você tem que peneirar e filtrar. O primeiro filtro qual é? É o filtro daquilo que a gente chama da verdade. Você tem que saber se a notícia que você está passando ela é verdadeira, se as fontes são confiáveis, tá? E o segundo filtro que ele falou foi o da bondade. A gente tem que ver se aquela notícia, se aquela informação que a gente vai passar, ela pode ser aproveitada, que vai ajudar as pessoas, principalmente a pessoa de quem a gente vai falar. E o terceiro e último filtro é o filtro da utilidade. Então a gente tem que lembrar se aquela notícia, aquela informação, ela vai ser útil para ajudar as pessoas, o maior número de pessoas, se vai fazer a diferença na vida das pessoas, se vai salvar, se vai alertar as pessoas. Então é muito importante a gente passar toda a informação que a gente vai querer soltar para o universo, passar pelos 3 filtros. O filtro da verdade, da bondade e da utilidade. Inclusive na área de comunicação isso é muito importante, Então, né? Você que está envolvido também aqui com o programa, você acompanha as informações, a gente aqui para passar uma informação para um telespectador internauta, a gente tem que sondar essa informação, saber se realmente ela é verdadeira, qual que é a utilidade de estarmos aqui utilizando o espaço de uma emissora de TV para passar uma informação que às vezes pode prejudicar muitas outras. Exatamente. Então a gente tenta realmente passar a informação, como o Fernando mesmo disse, mas de uma forma que ela seja apurada, verdadeira e de utilidade. Porque através de uma ocorrência policial, que claro a gente não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu, nós temos aqui como passar dicas de segurança para as pessoas ficarem espertas, né? Saber que através de uma ocorrência tudo pode acontecer, né, Fernando? Exatamente, Faria. E isso é muito importante, porque aqui nós vamos falar da maledicência, tá? Que é o nome técnico para fofoca. Então, o que é a maledicência? A gente tem que lembrar o seguinte, é quando a pessoa, de forma intencional, tá? Porque não podemos falar que a pessoa falou sem querer, porque não existe isso. De forma intencional, essa pessoa passa uma informação que não é verdadeira. Ou às vezes é verdadeira, mas ela serve para denegrir a imagem de uma outra pessoa. Tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, que toda pessoa que a gente chama de fofoqueira ou maledicente, tá? São pessoas que têm uma autoestima muito baixa. São pessoas que não conseguem ver
que ela também tem valor, ela própria tem valor. Mas infelizmente ela tem aquela mania de só enxergar os defeitos dos outros, sendo que aqueles defeitos, em sua maioria, são a projeção de quê? Da mente dela. Então, na realidade, o fofoqueiro, ele está falando dele mesmo, tá certo? Ele está mostrando para os outros aquilo que ele tem de defeito. E ele é a maior vítima da própria fofoca que ele faz, porque no final das contas, todo mundo vai querer se afastar dele. E são pessoas que geralmente o final de vida é muito ruim, porque ninguém aguenta, é parente, é marido não quer saber da mulher, é os filhos também que não aguentam ficar perto da mãe ou do pai. Então, quer dizer, o final de vida do fofoqueiro é sozinho. Com certeza. Tá? Tem aquele ditado também, né, Fernando, que enquanto você está tentando evitar que a pessoa cresça, você está esquecendo de crescer também. Exatamente, você está se preocupando com a vida do outro. E a gente sabe, viu, Faria, que a gente não deve ficar se preocupando com a vida dos outros. Por quê? Porque ninguém nesse mundo, Faria, tem o poder de mudar o outro. Se a gente não tem o poder de mudar ninguém, Faria, para que a gente vai perder tempo tentando apontar os defeitos dos outros? Olha, e são muitas, viu? Bom, hoje o Fernando Vieira Filho, nosso psicoterapeuta clínico, tratando aqui do tema prejuízos da maledicência. Fernando, não é fácil não. Eu estou vendo aqui, você citou no intervalo passado, famílias, amigos e colegas com defeitos. É isso mesmo? Em todo esse campo a gente pode encontrar pessoas assim, Fernando? O Faria, família é uma coisa muito complicada, porque na família a gente encontra de tudo, tá? Na nossa própria família. Então, quer dizer, a gente não tem que ficar esperando muita coisa das pessoas, tá? Porque o ser humano é assim mesmo, tá? O ser humano é igual a gente fala, do ser humano você só espera duas coisas, coices e alfinetadas. O que vier de bom você está no lucro. Já é lucro. É lucro. Então, para isso, viu, essa questão da maledicência, a gente pode lembrar de dizer o seguinte, que quando você fala uma coisa, é como se você estivesse semeando. Tá? Você está semeando ao vento. Agora, a pessoa tem que tomar cuidado, porque a semeadura que a gente faz quando a gente fala, ela é livre, você fala o que você quiser. Mas tem que tomar cuidado, porque uma forma ou de outra você vai colher aquilo que você está espalhando ao vento. Tá? E se a gente, por exemplo, você fala uma coisa, depois você arrepende do que falou, você não consegue mais pegar as palavras. Você está entendendo, Fábio? Não tem como você pegar para trás e enfiar dentro da boca. Depois que falou, já foi. Depois que falou, acabou. Então, para isso, eu tenho aqui uma historinha que eu estou me lembrando, Fábio. Dá tempo? Claro, tá? vamos lá. Essa historinha é o seguinte, um casal casou pouco tempo, e essa moça com o marido lá, na hora do café, tinha uma vidraça, uma janela, e todo dia essa moça, ela olhava no vidro e via lá a mulher colocando a roupa lá no varal, no vizinho, colocando a roupa no varal. E essa moça comentava com o marido, Faria, falava, nossa, aquela mulher lá não sabe lavar a roupa, olha só, a roupa sempre suja. Alguém tem que ir lá ensinar ela a lavar a roupa. E o marido caladinho. Como sempre, o marido calado, escutando a conversa mole da mulher. Aí o que acontece? Passou 2, 3 dias de novo, a mulher comentou na hora do café da manhã, falou, meu marido, olha lá, aquela mulher não sabe lavar a roupa. Não sabe lavar, olha só a roupa suja e tal. E o marido quietinho, escutando aquela conversa. E aí passou mais 2 dias, Faria. Essa mulher olhou, a mulher colocando a roupa no varal e falou para o marido, ué, alguém deve ter ensinado essa mulher a lavar a roupa. Porque hoje a roupa está limpinha. Aí pela primeira vez nessa história o marido resolveu se pronunciar. Aí ele falou, não meu bem, o negócio é o seguinte, porque hoje cedo eu acordei mais cedinho, e fui e lavei a vidraça aqui da sua cozinha, lavei os vidros. O problema era que seu vidro estava sempre sujo. É por isso que dava a impressão que a roupa da mulher estava suja. E ele não falou mais nada. E a mulher ficou sem graça. Então, gente, a gente tem que primeiro, antes da gente começar a emitir, tá certo? Palavras falando dos outros, a gente tem que ver se o problema não está na gente. É a questão do espelho, Fernando? Exato, porque, viu, Faria, a gente só fala daquilo que a gente entende. Tá? Você não vai falar o defeito do outro se você não tem ele. Tá? Então isso é uma coisa inconsciente que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é sutil. Tá? E a questão, por exemplo, fulano, eu vou criticar, vou fazer uma crítica construtiva. Cuidado,
Porque a crítica construtiva, muitas vezes, ela está escondendo o quê? Está escondendo uma inveja, tá certo? Está escondendo uma vontade de denegrir a pessoa e uma vontade de se mostrar superior. E pode ser destrutiva e também. Pode ser. Na maioria das vezes, as críticas são destrutivas. Fala que é construtivo, mas acaba destruindo a pessoa. Olha, 95% das críticas, Fábio, a gente considera destrutiva. Porque as pessoas não sabem criticar. Tá? As pessoas acham que criticar é o quê? É ser sincero. Tá? É ser sincero, mas não é isso. Muitas vezes a sua sinceridade, ela vai destruir a pessoa. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Se você tem que criticar uma pessoa, está ali do seu lado, procura ver a utilidade dessa crítica antes. Tá? E é igual a gente fala, é fazer a técnica do sanduíche. Quer dizer, você vai colocar a crítica no meio de 2 elogios. Tá? Então, se você tem que criticar um rapaz, por exemplo, que fez uma coisa errada, é um amigo seu, você fala, ó, fulano, eu sei que você pode fazer muita coisa, você tem uma capacidade muito grande, mas, ó, eu não gostei dessa atitude sua de ter chegado atrasado no serviço, tá? Mas eu sei que você, como é uma pessoa inteligente, a partir de amanhã você vai chegar sempre na hora. Tá certo? Então, quer dizer, fazer o sanduíche. Porque você faz uma crítica, mas está mostrando para ele que ele tem valor também. Tá certo, e com certeza tem sim. Vamos fazer o seguinte então, nós vamos para mais um intervalo comercial. Hoje, Fernando Vieira Filho, nosso psicoterapeuta clínico, abordando aqui esse tema, prejuízos da maledicência. Fernando, você falava no intervalo comercial que você inclusive já atendeu e atende inclusive várias pessoas com problemas aí que estão tendo, principalmente através da internet. Exatamente, Faria. A gente tem atendido muitas vezes jovens e adultos também que sofreram esse tipo de calúnia por parte da internet. Então são pessoas que a gente fala, a pessoa tem que tomar cuidado, né? São pessoas que deixam o namorado, o companheiro, tirar fotos íntimas, fotos da relação e tal. Filmagem. Filma, e aí o que acontece? Termina a relação, o sujeito que quer se vingar, ou tanto ele quanto ela, vão lá na internet e postam essas fotos comprometedoras na internet. E é igual tá falando, antigamente, quando saiu um negócio desse, era devagar, porque as pessoas tinham que passar de boca a boca. Né? Demorava um pouco mais. Mas hoje não, hoje com a internet a velocidade é muito rápida. E a pessoa joga ali, posta na internet, o negócio vai igual um rastilho de pólvora, viu, Fábio? E é lamentável, e né? devasta a vida da pessoa. Não, depois, é realmente, para recuperar isso, é um Deus nos acuda. A pessoa entra em depressão, tá certo? Aí tem que tratar tudo, porque realmente é devastador. Então, a gente falou justamente sobre isso, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ainda mais na relação, porque hoje está bem, está tudo uma maravilha, aí na intimidade lá, o cidadão vai, bate foto, aquela coisa toda, filma a relação. E aí os canais, inclusive em rede nacional, têm comentado sobre isso, né? Tem alertado as pessoas com relação a esse problema, que é um problema sério. Seríssimo. Né? Seríssimo. Porque depois amanhã termina o relacionamento, aí pronto, aí a coisa desanda de vez. Desanda tudo. Então essa questão da maledicência, a gente tem que procurar tomar cuidado. Porque isso aí é igual eu sempre falo, até eu mesmo, muitas vezes a gente tem que se policiar, viu, Faria? Pra gente não falar besteira. Tá? Porque a gente tem tendência de criticar. Você vê um político na televisão, assiste uma televisão, tá lá aquelas notícias ruins, você começa a comentar o mal. Então a gente tem que procurar evitar de comentar o mal. Tá? Se aquele mal que você está comentando não vai trazer proveito nenhum, é melhor não comentar. Porque infelizmente, viu, Faria, quando a gente comenta, mesmo que aquele comentário, você faça um comentário ali no seio da família, aquela energia que você joga para o universo é uma energia negativa, tá? E se você emite um pensamento ou uma energia negativa, provavelmente você vai colher coisas negativas na sua vida. Então a gente tem que estar sempre, viu, gente, se policiando, se autopoliciando. A gente tem que procurar tomar cuidado. E se um dia você tiver com muita vontade de falar mal dos outros, o que você faz? A melhor coisa que você faz é entrar no banheiro e olhar no espelho. A hora que você vê sua carona lá, aí você pode soltar o verbo. Pode falar mal o que você quiser. Fernando, mas para você. Tem até um caso aqui muito interessante dentro da polícia, que eu tive um chefe
e aí não vamos citar nomes, claro, mas tinha um chefe que ele fazia justamente isso. Chegava um policial lá e falava, não, vou reclamar aqui do fulano de tal, não sei o quê. Ele, só um minutinho, pegava o telefone e ligava lá pro outro policial, sabe? Dá um pulinho na minha sala aqui. E aí o outro policial chegava, e aí aquele que ia reclamar já ficava com aquele carão danado, e ele botava os dois ali para bater papo, né? Falou, ó, o cidadão aqui veio aqui para reclamar de você, então vou deixar ele reclamar de você na sua frente. Então a gente fica observando isso, né, Fernando? Às vezes as pessoas são maldosas, falam pelas costas, e aí publica, igual a gente tem observado, aí publica nas redes, ou seja, justamente às vezes para prejudicar. Às vezes nem verdadeiro é. Porque pelo menos o cara vai falar a verdade, pelo menos é uma coisa, mas às vezes nem verdade é, ele inventa uma situação para prejudicar outra pessoa. Exatamente, Faria. E dá os parabéns para esse policial lá que usa essa técnica, porque é uma técnica muito quer falar mal do outro, fala para ele, né? Fala na frente. Isso aí, muitas vezes eu fazia isso também. Eu gostava, às vezes vinha um filho lá reclamar do outro, pai, peraí, vamos chamar o outro lá. Isso é ótimo, tá certo? Então a gente sempre lembrar disso. Bom, se aquilo que eu vou falar, se eu vou emitir para o mundo, tá certo? Para o universo, vai ajudar as pessoas, ótimo. Vai fazer a diferença no mundo, ótimo, tá certo? É o que nós estamos tentando fazer aqui com vocês, tá? Tentando levar palavras boas que vai ajudar, tá? Porque não compensa ficar falando coisa que não vai fazer diferença para a vida de ninguém. Então vamos tomar cuidado com isso, gente. Vamos evitar fofoca, tá? Evitar essa fofoca, essa maledicência. Só cria energia negativa, né? Só energia. E tudo isso volta para você. Igual eu falei no começo do programa, Faria. Tudo que você emite vai voltar, tá? Então se a sua vida está complicada, você pode ter certeza que alguma besteira você está soltando para o universo. Tá? Então procura observar isso. Tá? Então vamos tomar cuidado e lembrar sempre de que o mal não merece comentário, a não ser que tenha utilidade para a maioria das pessoas. Com certeza. Nós já estamos caminhando para o final do programa. Bom, só para finalizar aqui com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando, mais uma vez, um tema bastante interessante. E trazendo aí, vamos escolher durante a semana mais um legal para a próxima segunda-feira. E se alguém tiver alguma sugestão de algum tema, manda um e-mail para o Faria ou liga aqui que a gente já prepara. Exatamente. Importante é a participação. Às vezes você, poxa, tem um assunto interessante. Então entre em contato aqui comigo, com o Fernando. Pode nos achar também lá no Face. Isso. E aí deixar o recado para a gente. A gente vai estar abordando aqui com o nosso psicoterapeuta clínico. Ok, Fernando? Um grande abraço. Ok. Um abraço aí, Faria. Então tá, portanto. Aí...